Pessoal, voltando com a aula número 2 da unidade 1.3, estávamos falando sobre a teoria das necessidades humanas básicas, né? Essa teoria é de Wanda Horta, uma teórica, uma enfermeira brasileira que enfoca nas necessidades e os problemas dos pacientes, né? Então, o que Wanda Horta fala pra gente? Opa, passei o slide. O que Wanda Horta fala pra gente? Eu preciso focar no que o cliente traz para mim de necessidade, de modo a preencher, corrigir, utilizando um processo específico para isso, né? Ela diz que eu devo fazer pelo paciente aquilo que ele não pode fazer por ele mesmo, por estar impossibilitado. Então, por exemplo, um paciente não consegue ir ao banheiro, eu ajudo nas necessidades. Um paciente está desidratado, eu ajudo hidratando, funcionando um acesso calibroso ou algo nesse sentido, né? E tudo isso eu devo fazer por ele, que ele não pode fazer por ele mesmo, mas visando a independência, visando que ele se torne livre dessa assistência sempre que possível e necessário, ok? E essa teoria leva em consideração alguns aspectos, são chamados de metaparadigmas da enfermagem. Para eu pensar no que cuidar e como cuidar, eu devo levar em consideração a pessoa humana, aquele que recebe o cuidado, a saúde, que é a finalidade da assistência de enfermagem, né? Pode ser na parte de prevenção, promoção, recuperação ou reabilitação de saúde, o ambiente que ele vive e a enfermagem como um si, como um todo, né? Visando um método de trabalho específico, que é o que vocês conhecem ou conhecerão mais a fundo como sistematização da assistência de enfermagem, ou processo de enfermagem, né? Onde todo enfermeiro segue uma rotina de trabalho específica para cuidar dos seus doentes. E só a título de curiosidade, as teorias elas têm alguns níveis, né? Nível 1, isolamento dos fatores, é onde o fato ocorre. Nível 2, relacionamento dos fatores, né? Que é uma associação clínica. 3, relacionamento de situações. E 4, reprodutora de situações. Ou seja, primeiro, eu preciso ver o fato em si, como ele ocorre, né? Tirando qualquer tipo de associação, um dado cru, né? Uma caneta caiu no chão. Como eu observo isso? Um paciente teve uma infecção, eu observo o fator isolado. Depois eu relaciono essa infecção no nível 2 com os fatores, que são chamados de associação clínica, ou seja, essa caneta caiu no chão por qual motivo? Né? Estava pesada, cansei de ficar com o braço estendido por conta da gravidade. Esse paciente tem infecção por qual motivo? Predisposição, baixa imunidade, exposição em demasia, falta de cuidado, né, dos profissionais que cuidam desse paciente. E aí eu vou relacionar situações específicas. Realmente, as pessoas aqui não lavam as mãos quando entram no quarto. Por isso que o paciente tem infecção de urina, né? E produtora de situações, que são prescritivas. Ou seja, já que um paciente tem infecção urinária e ele está com baixa imunidade, né? O estar no hospital é inseguro e as pessoas não lavam a mão, o que eu vou prescrever para tratar essa infecção urinária e para prevenir o fator relacionado com a infecção urinária? São os níveis de teoria, tá? Então, nível 1, exemplificando, isolamento dos fatores. É descrito por natureza, né? É descritivo por natureza e envolve a denominação ou classificação dos fatos. E aí, em cada slide, eu vou trazer a definição do nível e vou focar com vocês na leitura dos exemplos, tá? Por exemplo, o enfermeiro descreve o aparecimento de uma hiperemia na região sacral de um paciente, né? Recebeu um paciente vindo da UTI lá, se descreve, por exemplo, que estava com uma hiperemia na região sacral. Nível 2, o enfermeiro associa essa hiperemia aos fatos do cliente estar acamado, entre outras condições que sabidamente predispõem à lesão por pressão, por exemplo, a falta de mudança de decúbito. No nível 3, né, aprofundando a teoria, o enfermeiro prevê que é necessária uma intervenção rápida para que haja regressão dessa hiperemia. Caso contrário, a evolução poderá ser prejudicial ao paciente, ou seja, uma leve hiperemia pode se transformar numa lesão por pressão de grau 2, 3 ou 4, aí, né? Lesões mais intensas. E depois, o último nível é a prescritiva. O enfermeiro atua prescrevendo ações para minimizar a evolução dessa lesão. Entre elas, mudança de decúbito, uso do colchão piramidal, conhecido como caixa de ovo, e não é casca de ovo, viu pessoal? É caixa de ovo, hidratação da pele e coberturas protetoras da área acometida, ou seja, são prescrições, medidas que eu uso para prevenir uma lesão por pressão. Ok?
Fundamentos para a escolha da teoria. Como que eu posso trabalhar, por exemplo, numa unidade de clínica médica, uma teoria X, e numa unidade de clínica cirúrgica, uma teoria Y? Primeiro, eu levo em conta a realidade, né, no qual os pacientes se encontram, e o perfil dos enfermeiros que trabalham na unidade. Não adianta eu falar, por exemplo, que eu vou trabalhar no hospital X, a teoria das necessidades humanas básicas, que é aquela onde eu faço pelo paciente o que ele não pode fazer por ele mesmo. Não vou trabalhar essa teoria num hospital, por exemplo, que o perfil dos enfermeiros não desenvolvem ou não se permeiam, né, não se baseiam na empatia. Então eu consigo moldar a minha clientela, né, e o meu público de profissionais para determinar uma teoria, né, usando as características da clientela e, lógico, eu preciso conhecer essas teorias, certo? Teorias administrativas e enfermagem. Primeiro, vamos pensar numa hierarquia da enfermagem. O serviço de enfermagem, vocês já conhecem, né? Quem já é técnico, quem não é também não tem problema, mas sabe que dentro da enfermagem tem níveis de profissão. Tinha um atendente de enfermagem, depois tem um profissional de nível médio, né? Que é o técnico de enfermagem, o ensino superior e as pessoas que coordenam o enfermeiro também, né? Como que se dá isso na prática? Normalmente, o arquétipo, né, hierárquico, e pode sofrer alterações conforme o organograma de cada instituição, nós temos lá o enfermeiro assistencial, que é o líder de equipe, é o cara que toca o plantão, é o cara que apresenta resultados e avalia, reavalia, prescreve e cuida dos doentes na base, junto com os técnicos de enfermagem e lidera os técnicos de enfermagem em outros grupos ou comissões, né? O enfermeiro gestor, normalmente é o cara que trabalha os dados associados ao enfermeiro assistencial, é o que controla indicadores, projetos e processos, coordenado por um outro enfermeiro, né? Que é o enfermeiro que trabalha com melhorias, com certificações. Lógico que ninguém daqui trabalha isolado. Tanto o coordenador, gestor ou assistencial trabalham juntos, né? E os níveis vão se avançando e as responsabilidades, né? E os domínios são outros, tá? E a gerência de enfermagem, que é o responsável técnico. Normalmente aquele enfermeiro que tem um nome registrado no Conselho Regional de Enfermagem para que a instituição de saúde consiga o alvará de funcionamento, né? Gerência de enfermagem, que é o responsabilidade técnica, que em alguns arquétipos hierárquicos é o topo, né, da profissão do enfermeiro. O que tem nessas profissões? O que tem na gerência de enfermagem? Primeiro, múltiplas funções. É o gerente que trabalha também com indicadores, também com assistência, mas que promove melhorias, que faz fiscalização, que emprega as legislações, vê o que tem de novo para poder reconformar a equipe de enfermagem e reorganizar o trabalho assistencial dentro de um hospital, por exemplo, né? Tem as funções específicas de gerência, né? Controle de escalas, banco de horas, né? As reuniões importantes para determinações de planos de ações em caso de alguma eventualidade ou ocorrência com o paciente. E é uma ação embasada por uma ou mais teorias, né? Assim como todas as outras funções. Então tem a função de liderança, tem a função assistencial e cada uma baseada numa teoria, tá? Focando sempre em quem, gente? Paciente ou cliente, né? Conforme queiram chamar. As variáveis para se trabalhar dentro do processo de enfermagem, né? São as tarefas em si, as funções executadas, os procedimentos assistenciais, as pessoas, a estrutura e o ambiente e as tecnologias associadas, né? Cada hospital tem uma coisa mais forte, outra mais fraca, trabalho mais isso e menos aquilo, né? E todos dentro do seu próprio fluxo conseguem atender os pacientes de acordo com as variáveis e entregando o processo com qualidade, né? Então, quando falamos em administração, utilizamos no nosso cotidiano as teorias administrativas. E as mesmas são estudadas em diversas profissões. Da forma com que se administra um serviço de enfermagem num processo X dentro de um hospital, também pode ser administrado um processo Y dentro de uma empresa. E aí nós vamos voltar na aula 3, né, na parte 3, falando da teoria científica, ok?